Boa tarde, galera do bem. Terça-feira, dia do nosso encontro, dia do nosso bate-papo. E eu estava torcendo, eu não vi a hora que chegasse hoje, porque o nosso assunto hoje assim, é sensacional. Eu tenho do meu lado, claro, a minha amiga e irmã, Ângela de Pascoal. Uma honra estar contigo. Uma das maiores ufólogas aqui, pesquisadoras, metafísica. Uma honra estar com vocês. E um convidado muito especial. Eu estava esperando muito por esse momento, estou muito feliz que ele está aqui com a gente, que é o Edson Boaventura Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, né? É um prazer estar aqui, trazendo informações, né, de primeira aí para o teu público. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, que ufologia é um assunto sensacional. Que eu sempre digo, ufologia e espiritualidade é assunto sério, é caso sério. Inclusive, sobre a noite dos OVNIs, isso. Né? A noite oficial dos OVNIs. Você, se tiver alguma dúvida, você pode ligar aqui na demaistv.com.br e fazer a sua pergunta que o Edson vai responder com o maior carinho, tá? E não esquece, o Simara Paris é o Instagram. Bom, eu quero falar sobre um pouquinho sobre o Edson. É impressionante o que ele tem na cabeça. A gente se sente até pequena perto, porque é demais. Ele é um dos maiores pesquisadores de ufologia, está envolvido no caso de Varginha, está envolvido na Operação Prato, está envolvido no caso de maio de 86, sobre aquela perseguição da Força Aérea. Ele vai falar sobre isso também. Está envolvido com congressos nacionais e internacionais. Está envolvido com aquele caso que aconteceu em 1931 em Campinas, que foi a primeira abdução aqui no Brasil. Ele vai contar tudo isso para a gente, que eu estou muito curiosa. Vamos começar primeiro, Edson, falando da noite oficial dos OVNIs? Vamos sim. Só que antes, porém, eu queria presentear vocês. Eu trouxe aqui um livro que eu escrevi agora recentemente, chama Alienígenas no Passado do Brasil. Então, traz casos aí que aconteceram antes da era moderna dos discos voadores, ou seja, antes de 1947, né? E esse livro aí é bem interessante porque mostra que o fenômeno ufológico e os seus tripulantes já acontecia antes de 1947. Nossa, eu fico feliz que esse livro é muito bacana, viu? Adorei a... A gente pode até vir uma outra oportunidade para, de repente, falar... Não, você vai... Você já está convocado. A gente tem que fazer uma série aqui com você. Dá licença, só um minutinho que você vai contar um monte de coisa, mas a gente vai para um intervalinho rápido, que assim a gente já se livra, tá? Eu estou aqui com Edson Boaventura Júnior, que é presidente do GUG, Grupo Ufológico de Guarujá, e diretor de pesquisa de campo da Burn. É uma sumidade nesse assunto e agora nós vamos começar tranquilamente a falar sobre a noite oficial dos OVNIs. O que é a noite oficial dos OVNIs? Então, a noite oficial dos OVNIs, ela aconteceu no dia 19 de maio de 1986 e envolveu aí a invasão de mais de 20 objetos não identificados no espaço aéreo de São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, e depois a Força Aérea Brasileira colocou ao encalço desses objetos voadores não identificados naves de interceptação, ou seja, caças Mirage F-5, para tentar interceptar esses 20 e tantos objetos que chegaram a saturar os sistemas de radares, tanto de solo como também das aeronaves. E muitas pessoas viram na época, fotografaram, filmaram esses objetos. Então, o caso ele é importante, tomou notoriedade atualmente, porque nós conseguimos a liberação de áudios das conversações entre os pilotos e controladores de tráfego aéreo. A gente já tem até uma foto aqui, né? Vamos mostrar essa foto da noite oficial dos OVNIs, Camilinha? Então, esse caso, né, de maio de 86, ele teve assim, um envolvimento militar, né? E, assim, pouco se sabe a respeito de fotos que foram tiradas na época. Tem um jornalista de São José dos Campos, o Brito, que chegou a fotografar esses objetos. São as únicas fotografias que tem desse caso, né, de 19 de maio de 86.
E a gente está sabendo que teve um americano que esteve aqui, que é o Hurtak, e ele acabou levando essas fotos e os negativos. Ele esteve lá no Vale Paraibano, no jornal, e acabou levando isso daí para os Estados Unidos, não devolveu até hoje. Tem alguns filmes também que foram feitos pela equipe Mixon em São Paulo, né? E nós sabemos também que os caças de interceptação tinham câmeras também. Quando eles saíram perseguindo, eles tinham câmeras e filmaram também esses objetos. Só que a Força Aérea Brasileira ainda não liberou isso no Arquivo Nacional. Pelo que nós estamos sabendo, esses filmes foram reclassificados novamente e aí, portanto, só estariam liberados a partir de 2036. Só para lembrar, Lu, a Noite Oficial dos OVNIs é considerado um dos casos mais famosos da ufologia. E o Edson, que é um bandeirantes aí, porque ele traz com muita lucidez toda a verdade, todo esclarecimento da ufologia, ele é um dos ufólogos mais sérios que eu conheço. E eu queria dizer que eu tenho muita honra de estar com ele aqui no programa. É fã, né? Eu sou fã do Edson. Então eu tenho muita honra de estar com você aqui no programa da minha amiga Lucimara Parisi, porque é de pessoas assim, Lu, que pesquisam, e ele vai na fonte pesquisar. Ele não é pesquisador de internet, ele vai na fonte. E essa é a noite mais famosa que aconteceu, que foi, durante 30 anos praticamente, né? Velada. Não trouxeram a público essa evidência. O Edson corajosamente foi até Brasília e cavou todas essas informações com documentação federal, né, Edson? E já está chegando pergunta aqui dos internautas. Acabou de chegar uma que está perguntando para o Edson se houve muitas vítimas em 77. Na verdade, aí já está falando de outro caso, né, que seria o caso da Operação Prato, que a gente vai estar falando aqui também. Então, só por cima, assim, o que foi a Operação Prato? É uma operação militar também, onde luzes apareceram no Maranhão e no Pará, em 1977, e eles jogavam um foco de luz nas pessoas, e através desse foco de luz eles sugavam pequenas porções de sangue. Então, muitas pessoas foram atacadas. Uma dessas perguntas aí que o internauta está fazendo... Oi? Era dolorido? Então, as pessoas ficavam com dormência no corpo, com náuseas, com dor de cabeça. Às vezes elas não conseguiam nem levantar de tanta fraqueza. E ficavam com alguns hematomas que pareciam agulhadas, que depois a pele no local começava a descamar. A gente tem umas fotos, tem um vídeo aí, se quiser chamar o vídeo. Vamos colocar, Camilinha, esse vídeo para a gente ver que já estamos na Operação Prato? São dois os mais famosos da ufologia, né? Operação Prato e a Noite Oficial dos OVNIs. Na verdade, aí é um relatório. Chamar o vídeo, né? Aquele vídeo dos ataques. E por que Operação Prato, esse nome? Então, o coronel Irangê Holanda, que foi o chefe dessa operação, né, que ele era lá da Força Aérea, do 1º Comando Aéreo do Pará, ele colocou Operação Prato porque fazia uma referência a platilho voador, né, disco voador. Então, todas as operações são classificadas com nome. Então, acabou ficando Prato em relação aos discos que estavam aparecendo lá. Cadê o vídeo? Põe o vídeo aí. Então, aí a Aurora Fernandes, uma das vítimas, que foi atacada lá em Colares, no Pará, né? E ela ficou com esse hematoma, né, acima do seio, né, que parecem agulhadas. Depois, nesse local aí, acontecia assim as descamações. Aí outras vítimas dessas luzes. Esse aí um outro senhor também que sofreu uma queimadura muito grande aí no Maranhão. Já é um outro caso acontecido no Maranhão. Isso aí, o fenômeno, ele continua ao longo dos anos. Eu estive lá pesquisando em 2002 e tem essa testemunha também lá no Maranhão que também sofreu as mesmas marcas. Aí um desenho da época de 1977 que mostra uma dessas criaturas e fotos, né? Foram tirados mais de 500 fotos pelos militares da Força Aérea Brasileira, chefiados por esse o Irangê Holanda. Na verdade, quem fazia os registros cinefotográficos, né, fotografia e vídeos, era o sargento João Flávio da Costa. Entendi. É tanta coisa, né? Tanta informação. Nós precisamos fazer uma série com ele aqui. 250 programas. Quer voltar para maio de 86? Eu vou voltar porque eu queria saber o que motivou a FAB para liberar
os documentos de maio de 86? Então, os documentos, né? Porque a gente tem duas coisas distintas, documentos e áudios. Os documentos foi uma campanha que foi feita pelos ufólogos, que eu, inclusive, ajudei nessa campanha com mais de 1.300 páginas. Eu aportei essa documentação do CIOANI, da Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, e isso veio a juntar essa campanha, onde a gente estava pressionando o governo, e aí depois veio a lei lá do SIC, né, e eles acabaram liberando uma parte dessa documentação. Esse aporte foi feito em julho de 2009. Só que esses áudios vieram depois. Só que os áudios já foram conseguidos através de um outro esquema que nós fizemos. Como eu tinha um esquema de permuta com o Arquivo Nacional... Os áudios foram alterados? Foram alterados. Mas esses áudios, foi um esquema de permuta que eu tinha já lá com o Arquivo Nacional, e aí, conversando com o pessoal da ouvidoria e tudo mais, pessoal muito legal lá, eles antes cobravam R$10 pelo minuto. Ou seja, você tinha que ir até o Coreg, e a gente achava isso meio injusto. Ter lá, pagar por um áudio que teria que estar disponível ao público, ao cidadão brasileiro. Então, nós ficamos nessa batalha desde o ano passado, brigando lá com a ouvidoria, no bom sentido, e aí nós conseguimos gratuitamente que fosse liberado no CIAN, no sistema deles, né? E quando foi liberada essa documentação, esses áudios, né, da conversa dos pilotos, dos controladores de tráfego aéreo, né, a gente percebeu que tinha alguns áudios adulterados, ou seja, tinha uma musiquinha em cima. Isso é ilegal, porque quando você libera uma documentação desse tipo, na verdade não pode ter censura nenhuma. A lei, ela não permite, mas é lógico, para você brigar lá, teria que entrar com advogado, uma série de coisas. Isso a gente perderia muito tempo para fazer esse tipo de coisa. A gente até faz um apelo, né, aos militares que eles tenham um pouco mais de consciência e liberem as coisas do jeito que tem que ser. Por exemplo, os documentos da Operação Prato que estão no Arquivo Nacional são cópias de cópias. É um lixo aquilo, porque para pesquisa não serve de nada, porque você vê que são xerox de fotos, quer dizer, você não vê detalhes, então não serve de nada. Agora, os originais estão no CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, está lá em Brasília. E o que eles passaram para o SENDOC, que é o órgão que faz a intermediação com o Arquivo Nacional, foram cópias. Aí o SENDOC tira a cópia da cópia e manda para o Arquivo Nacional, que digitaliza isso e coloca disponível para o público. Mas eu acho que é um desrespeito ao cidadão brasileiro, porque a gente tinha que ter acesso aos originais. Com certeza. Verdade. Como esse caso teve uma repercussão muito grande internacional, houve troca de informações entre os governos brasileiro e norte-americano? Então, com relação a esse caso de maio de 86, teve sim. Inclusive, tem alguns telex do Departamento de Defesa norte-americano que falam a respeito da detecção em 3 tipos de sistemas de radares. Inclusive, cita o nome do Osiris Silva, ex-presidente da Embraer, da Petrobras, que ele teria, inclusive, perseguido uma dessas luzes quando ele estava chegando ali em São José dos Campos. Inclusive, o próprio Osiris Silva escreveu um livro chamado A Decolagem de um Sonho, onde no penúltimo capítulo ele narra, né, ele descreve ali o avistamento desse objeto e a perseguição que ele fez junto com o comandante Alcir numa aeronave Xingu. Eu posso fazer uma perguntinha sobre Deve? Bom, eu tenho uma pergunta para o Edson que não quer calar. Edson, você como pesquisador, que está envolvido com os governos do Brasil, de fora também, eu sei que você viaja muito na questão de pesquisa, os governos, eles têm contato com seres que são de fora ou de dentro da Terra? Vamos deixar assim, claro que nós não sabemos, como você disse, se são intra ou extras, né? Mas eles têm contato? Então, há várias pessoas, né, do governo que já trabalharam nesses projetos secretos que afirmam que tem contato já há algum tempo o governo norte-americano com essas criaturas, esses tripulantes dos OVNIs, objetos voadores não identificados. E no Brasil, o Brasil ele troca informações com o governo norte-americano desde a década de 50. Nós temos alguma documentação, né, que foi vazada, que mostra que os americanos têm um interesse tremendo na fenomenologia brasileira.
Tanto é que casos antigos, por exemplo, de pousos que ocorreram no Brasil, foram objeto de investigação dos norte-americanos. E o caso Varginha também, né? Em 96, nós tivemos vários americanos aí envolvidos nessa pesquisa. Maio de 86 também, existem documentos já vazados aí e na internet que comprovam o envolvimento norte-americano. Na Operação Prato também. Nós temos um documento que depois a gente vai mostrar de 1982. Ou seja, a Operação Prato ela aconteceu em 77, mas houve um prolongamento e houve a inserção de militares norte-americanos nessa nova fase da pesquisa da Operação Prato. E ela não parou até hoje. Tanto é que eu tive informações agora de um delegado de polícia lá do Amazonas, a questão de 2 dias atrás, onde houve ataques novamente lá no interior do Amazonas. Inclusive, ele está para fazer os vídeos, né, com as testemunhas atacadas. Inclusive, um lá chegou a dar um tiro de espingarda num objeto desse e foi feitos alguns documentos, alguns BOs da polícia a respeito desse ataque. Eu trouxe um documento, vocês podem ver aqui, é um exame de corpo de delito, tem também o BO, Boletim de Ocorrência da Polícia, e mostra que em 1995, uma pessoa foi atacada em Boa Vista do Ramos, no Amazonas, ou seja, o fenômeno do chupa-chupa, né, ou Operação Prato, que aconteceu em 77, em 1995 nós temos casos. Em 2002, quando a gente viu ali aquela outra senhora, também chegou a ser atacada. Então o fenômeno persiste até hoje. O Brasil, então, é um país, né? Por que as autoridades persistem tanto em não assumir essa situação? Então, o acobertamento, ele existe por alguns fatores. Primeiro é o fator bélico. Qualquer potência que tenha um disco voador e através de um processo de engenharia reversa, ou seja, você vai lá, desmonta o disco voador e constrói um disco voador terrestre para utilizar com fins bélicos, ou seja, em guerras, ele domina qualquer outro país. Porque a tecnologia utilizada por esses objetos deixa os nossos caças mais avançados no chinelo, ou seja, ficam para trás. Tanto é que em maio de 86 não se conseguiu chegar. Esses objetos chegaram a ter velocidades de 15 mil quilômetros por hora. Sabe o que é isso? É uma velocidade absurda, que quebraria, no caso, o piloto ficaria amassado, né? E os caças mais avançados naquela época chegavam a Mach 3, né, 3,5, e eles chegaram a 11 Machs, ou seja, uma velocidade absurdamente grande. Edson, o que você achou da declaração do Papa, quando ele disse que eles estão chegando, se referindo... Eu entendo, não só o Papa, mas tem várias outras religiões que já estão admitindo, né, a presença extraterrestre em nosso meio. Né, evangélicos também, católicos, ortodoxos da Rússia. Então, eu acredito que é uma preparação do psicológico das pessoas para que a hora que o negócio acontecer, realmente não choque tanto a população. Porque o governo também, ele acoberta, ele esconde por conta do fator religioso. Né? Porque se de repente isso vier à tona, muitas pessoas vão se sentir traídas, né? Foram enganadas esse tempo todo. Não só isso, outro fator, outro pilar deles esconderem é porque nós pagamos impostos em troca de uma segurança nacional que não existe em relação aos OVNIs, aos objetos voadores não identificados. Entendi. O que é? É verdade que aconteceram outras noites ufológicas e a Operação Prato não seria um caso interessante a ser mais pesquisado? Diz o Roberto de Maceió, Alagoas. Então, houve sim outras noites assim, onde, inclusive falando de maio de 86, a gente teve o famoso caso 19 de maio de 86. 10 dias depois, ou seja, no dia 29 de maio de 86, novamente os sistemas de radares foram saturados, né, dezenas de objetos estavam sobre São Paulo, litoral paulista, e aí, de repente, uma nave-mãe se posicionou sobre Santos, no litoral paulista, muito grande, e aí a Força Aérea, vendo toda aquela movimentação, o Sérgio Mota, que inclusive foi o controlador de tráfego aéreo, ele falou isso,
que, em certo momento, esses objetos os menores foram todos em direção ao maior e aí desapareceram. Ou seja, como se fosse uma grande nave-mãe recolhendo esses objetos menores, sondas, ou talvez até objetos tripulados. E só que nesse evento de 29 de maio de 86, não foram mandados caças de interceptação. Porque como na primeira vez, em 19 de maio, não houve sucesso na perseguição, então o governo achou melhor não investir numa nova decolagem de naves de interceptação. Mas no Belém do Pará, Maranhão, Amazonas, continuam ocorrendo também o fenômeno da Operação Prato. Agora falando da Operação Prato. E ele deve sim ser melhor investigado. Continua ainda acontecendo? Continua ocorrendo. Pessoas continuam sendo atacadas, não tão insistentemente como era em 1977, e 78, 79, mas esporadicamente agora ocorre pessoas atacadas. Aí eles acionam que a polícia militar para ver se fazem alguma coisa. Eles continuam pegando rojões de festa junina e atirando nos objetos, numa tentativa de afastar esses objetos. As pessoas que são atacadas, elas ficam com sequelas? Então, pelo que a gente vê, as sequelas elas são momentâneas. Logo que ocorre o ataque, ela tem ali uma moleza, como se tivesse uma anemia profunda, né, porque pequenas porções de sangue são retiradas, e ela sente náuseas, tonturas, mas logo em seguida ela adquire uma saúde, a saúde que ela tinha, e continuam suas vidas normalmente. Posso fazer só uma perguntinha? Pode, o Edson Boaventura está aqui. Vamos lá, que eu quero mudar para Campinas. Eu só quero saber o seguinte, no seu ponto de vista, isso é importante que os nossos internautas saibam. Eles são passivos? O que eles são, no seu ponto de vista? Se eles são pacíficos ou bélicos? Então, depende do ponto de vista. Um abduzido, por exemplo, quando ele sofre exames clínicos, uma série de coisas, muitas vezes é doloroso isso. Então, do ponto de vista do abduzido, ele pode interpretar como sendo uma coisa nociva, alguma coisa negativa. Mas a gente não sabe o porquê que esses seres estão abduzindo. Que tipo de experiência? Por exemplo, a gente pega ratos para desenvolver vacinas. Então, do ponto de vista do rato, ele está sofrendo um mal. Mas, do ponto de vista para o bem da humanidade, está sendo desenvolvida uma vacina. Ou seja, então, depende muito do ponto de vista do abdutor ou do abduzido. E agora, Ângela, eu vou querer saber, que eu estou muito curiosa, e quero que os internautas saibam também, da primeira abdução que nós tivemos aqui no Brasil, que foi em 1931, em Campinas. Você vai falar para a gente já já. A gente volta depois do intervalinho assim. Espera aí, hein? Nós estamos recebendo hoje Ângela de Pascoal e Edson Boaventura Júnior. Estamos falando sobre OVNIs, sobre extraterrestre. Edson, vamos voltar um pouquinho no Irangê, que a gente estava conversando aqui com a Ângela, a gente está em dúvida. Ele se suicidou ou mataram ele? Então, o Irangê Holanda, que foi o chefe dessa Operação Prato, nós sabemos que ele já tinha tentado um suicídio antes, e depois ele realmente se suicidou. Na entrevista que ele deu, falando a respeito da Operação Prato, antes de ele cometer o suicídio, fica transparente ali que ele falou assim, de repente eu posso não estar mais aqui. Então ele já estava pensando alguma coisa e resolveu, de repente, não morrer com toda essa história, já que era algo extraordinário que ele tinha vivenciado. Inclusive, o Irangê, ele, para quem não sabe, né, ele ficou 3 meses na operação, de setembro de 77 até dezembro de 77. Depois ele foi chamado pelo comandante do 1º Comaro, o Camilo, né, o comandante Camilo, e acabou tirando ele do projeto. Por quê? Né? As pessoas devem estar perguntando, mas por que tiraram o Irangê? Ficou só 3 meses. Porque ele começou a ter contatos com seres
também os tripulantes desses objetos. E aí o chefe dele, né, o comandante dele, acabou excluindo. Embora extraoficialmente estava sendo encerrada essa Operação Prato, logo depois ele continuou pesquisando e nós sabemos que houve um envolvimento também de militares norte-americanos nas pesquisas vindouras, futuras, que ocorreram sobre a Operação Prato. A gente vai falar da primeira abdução? Já. É que eu quero entrar, já que nós estamos falando do Prato aqui, eu quero saber... Vamos chamar um vídeo da Operação Prato, então? Vamos. E assim você me diz qual é o envolvimento do SNI. Ah, ok. Deixa eu ver o vídeo que tem aí. Esse aí é um vídeo da Operação Prato, tá? São fotografias, né? Porque nessa época foram geradas 500 páginas de documentação e foram tiradas mais de 500 fotos. São fotos originais da época que nós conseguimos através de visitas que nós fizemos no Condabra. Isso nos anos de 1999 e 2004. Eu estive lá várias vezes, cheguei a ver, inclusive, vídeos que foram feitos dessa Operação Prato. Vídeos tomados pelo sargento João Flávio da Costa. Né? Então, eram luzes, né, que apareciam lá na região. Aí um vídeo Super 8, né? Eles fizeram um vídeo Super 8, 8mm e 16mm. Isso aí é um fotograma de um dos vídeos que eu pude assistir lá na ocasião. Agora tem muitos vídeos, que ainda não foram divulgados, hein? Eu quero saber dos seres, como eles eram. Então, tinha vários tipos. Tinham seres que eram peludos, tinham seres que eram baixinhos. Geralmente eles eram pequenos, de 1 metro a 1,5 metros. Alguns tinham capacete com antenas, né? Alguns tinham aquele olho preto, os greys, né? Que bem conhecidos. E alguns eram bem similares aos humanos. Bem similares. Que tinham alguns objetos que apareceram que eles tinham uma espécie de vidro no objeto. Então, a pessoa que estava embaixo via aqueles dois seres sentados, aparentemente mexendo em alguns controles dentro da nave. Né? E eram seres assim de feições belas, bem humanos, mas de feições belas, tipo cabelo loiro, né? Brancos. Então, foi assim vários tipos que apareceram naquela... 2 metros. Altos não apareceram nessa ocasião. Na ocasião da Operação Prato, não. Era só os baixinhos. Só os baixinhos. Inclusive, eles saíam da nave, às vezes, flutuando. Às vezes, apareciam dentro de casa. Eles viam eles andando com instrumentos na mão. Um com uma espécie de uma lanterna na mão e uma outra instrumentação. Que, muitas vezes, eles apontavam essa lanterna para a população ribeirinha e aí eles eram paralisados. Ficavam paralisados. Entendi. Vamos falar um pouquinho da primeira abdução? Eu estou muito curiosa para saber... Então, a primeira abdução está no meu livro, né? Alienígenas no Passado do Brasil. Aqui eu conto o caso com detalhes. Então, em 1931, o senhor José Florencio, ele foi levado a bordo de uma nave e lá ele foi levado numa excursão. Mostraram os painéis, as coisas, tudo para ele. Depois ele foi levado numa sala onde colocaram uma espécie de um equipamento que parecia uma toalha molhada nele, e ali fizeram uma série de exames com ele. Depois devolveram ele na Terra, depois de algumas horas. Inclusive, ele disse que tomou um couro do pai, né, porque ele era pequeno, e porque o pai falou, onde você estava até essa hora? Tal. E aí ele foi contar que tinha estado dentro de um objeto estranho, com pessoas vestindo uma vestimenta diferente também. E aí o pai deu um couro nele. Só acreditaram no fato porque no dia seguinte ele começou a ter umas erupções no corpo, né, umas feridas, e na cabeça, em tudo que era parte do corpo, que ele teve que ser internado. A mãe dele trabalhava num hospital lá, então teve essa facilidade e levaram para lá. E na época ele disse que o Dr. Roldão atendeu ele e deu aquela... como é que chama? Leite de magnésia e biotônico Fontoura, porque ele também não sabia o que ele tinha. Chutou qualquer coisa, escutou a história lá, que ele tinha falado que tinha sido levado, um objeto que tem as características de um disco voador, realmente, e os tripulantes. Agora, isso em 1931 não tinha nem parâmetro,
não se falava ainda em disco voador, em OVNI, nada disso, Hoje em ainda... tripulante. E a gente vê na simplicidade que quando nós entrevistamos ele, o José Florencio, lá em Campinas, junto com o Pablo Villarrubia, que é um pesquisador espanhol, tal, a gente viu a sinceridade no caso dele, na experiência de abdução que o José Florencio teve. Então é tremendo, mas maiores detalhes se tem no livro, tem os desenhos, inclusive, dos tripulantes. Um detalhe interessante desse caso de 1931. A vestimenta que ele vestia em 1931 é muito similar ao caso do Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga em 1969. Se a gente pegar lá a vestimenta, né, do ser também que apareceu lá na ISIP, em Pirassununga, é igualzinho. Esse caso foi investigado pela Força Aérea também. E tem um caso da Chapada das Mesas, no Maranhão, em 77, durante a Operação Prato, que também a vestimenta é muito parecida com a roupa dos seres que abduziram José Florencio. Edson, você que acompanha vários casos de abdução, quais são as diferenças entre um caso e outro? Então, alguns casos a gente percebe que eles estão interessados em coisas superficiais. Ou seja, pega a amostra de pele, de cabelo, e outros parece que já é algo um pouco mais profundo, porque acaba retirando óvulos, retirando esperma, retirando material genético. Então, a gente não sabe muito bem, são apenas hipóteses, né, especulações em cima do assunto, por que eles estariam precisando desse material. E ainda tem o caso dos implantes, aquelas pessoas que são colocados microsistemas dentro das pessoas, né? E então o que a gente percebe é que nós somos cobaias humanas na mão desses seres, uma espécie de cobaias humanas. Eles têm lá os propósitos deles, mas provavelmente não querem que nós saibamos o real objetivo, porque talvez se nós soubermos, nós talvez interrompamos esse processo. Entendi. Mas a gente sempre conversa, né, Ângela, que hoje em dia, apesar de toda essa acobertamento, a gente tem vários depoimentos, inclusive de uma ministra da Rússia, lembra? Isso, que ela disse que a Karen Hutz, já falando dos envolvimentos políticos, né, Ângela? Eles estão por trás do Banco Mundial, entendeu? Você sabe disso, né? Sim, sim. Isso rola. O governo oculto, né? Os Illuminatis, né? Tudo isso. Então, existe um governo oculto que, com certeza, sabe de tudo o que se passa com relação ao fenômeno OVNI. Isso, pelo menos, são uma linha, né, dos pesquisadores ufólogos que acreditam que esteja envolvido. E, então, os grandes governantes sabem. Tipo Barack Obama, com certeza sabe. Tomara que eles estão falando agora que vão tentar abrir alguma coisa. Eu acredito que vão liberar a ponta do iceberg, que nem fizeram aqui no Brasil. A Força Aérea colocou um pouco de material lá, só para calar a boca dos ufólogos um pouco. E, infelizmente, as coisas mais concretas eles não colocaram. O SNI também tem bastante coisa. No caso da Operação Prato, você tinha me falado do SNI, tem um relatório que o SNI fez na época. Está aqui, ó. E é um relatório grande, de umas 60 páginas aproximadamente. Eu trouxe algumas folhinhas que foram liberadas ali através de uma microfilmagem, né, que eles têm lá no SNI, no extinto SNI. E falando da Operação Prato, antigamente era aquele órgão que fazia a repressão, né? Que perseguiam o pessoal político e tal. Então, tem até os ufólogos aqui. Os ufólogos têm. No DOPS aqui de São Paulo, você vai no arquivo público, eu já estive lá pesquisando também, tem vários documentos de ufólogos que foram perseguidos, que foram investigados pelo DOPS e pelo antigo SNI. E tem um agente chamado Jorge Bessa, ele foi chefe de um departamento de OVNI dentro do extinto SNI. Ele escreveu um livro agora, publicou agora em abril de 2016, chamado Os Discos Voadores na Amazônia, a Operação Prato. Ou seja, ele dedica nesse livro alguns aspectos da Operação Prato, porque ele até me confidenciou, me deu uma entrevista, falando que esteve com o Irangê, né, porque havia um interesse por parte do SNI de saber o que estava acontecendo lá, o que eram esses ataques, que eram essas luzes. E eles foram para lá, ele mais 2 agentes, e junto com o coronel Irangê, fazendo uma vigília lá, eles viram os objetos. E ele conta
esse fato no seu livro agora, que ele editou. Então, a gente tem agora pessoas do SNI dizendo em livro e afirmando que realmente a Operação Prato ocorreu. E nós sabemos aí, documentação tem farta, mas a Força Aérea Brasileira não liberou tudo no Arquivo Nacional, só liberou uma parte, porque eu tenho algumas fotos, tenho alguns relatórios que eles não liberaram. Vocês demoram para liberar essa? Vamos mostrar um documento de 1982, que é um documento que não está no Arquivo Nacional e que cita o envolvimento americano. Esse documento que a gente está vendo aí, ele mostra, né, ele fala o seguinte, na parte informativa é um relatório de agente, fala assim, no porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John, né, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele conta 2 casos. No dia 20 de 10 de 82, às 20h15, uma massa luminosa de formato ovalado, tal, e no dia 20 do 10, no mesmo dia, às 20h35, próximo do local do primeiro avistamento, surgiu um corpo luminoso menor, em forma de concha, com brilho intenso amarelado, que focou a água do rio por 2 vezes. E no dia 26 de 10 de 82, ele cita aqui que em Manaus, no bairro Japim, um corpo luminoso triangular, deslocando-se a baixa altura do sul para o norte, e o relator, né, desse caso foi o tenente Weber N. Amorim, da Polícia Militar do Amazonas, PEMAN. Olha que interessante, né? Então, isso aqui comprova que a Operação Prato não parou. Em 82 eles estavam pesquisando, já tinha o envolvimento militar americano. E como que nós conseguimos isso? Eu conheci o Rafael Semperi Durá, que é um investigador espanhol, ele já é falecido, faleceu em 2004, morava em Águas de Lindóia, ele era amicíssimo do Coronel Eranger. O que o Coronel Eranger deu para ele? Deu a documentação original da Operação Prato. E o Rafael Semperi Durá falou assim, quando eu morrer, Edson, você pode pedir aqui para minha família que eu vou te dar os documentos originais que eu guardo num cofre. Só que como ele já tinha me dado cópia, eu nunca fui atrás. Eu fiquei sabendo que ele tinha falecido em 2004, já tinha passado alguns meses. Depois também a família dele continuou lá em Águas de Lindóia, mas a outra esposa dele mudou-se para o Espírito Santo e tal, e a gente perdeu o contato, então eu não fui atrás dessa documentação. Mas o que acontece? O Eranger contava tudo para o Rafael Semperi Durá. E o Rafael Semperi Durá, sabendo que eu ia fazer uma viagem em fevereiro de 2002 para o Maranhão, falou assim, você vai procurar um amigo meu lá, que é um militar, ex-militar, o Martins, e ele vai te dar. E aí ele me deu esse documento e algumas fotos, tal. Então o Martins me contou vários detalhes do prosseguimento da Operação Prato. Então, uma coisa assim que pouco sabe. Todo mundo fala da Operação Prato de 1977, 78, mas tem o prolongamento. Tem documentos, por exemplo, que estão no Arquivo Nacional agora, que a Força Aérea liberou, de 1979, e tem um documento também da Marinha, que é da Operação Prato, de 1981, em Paritins, lá no Amazonas. Posso fazer uma perguntinha para Deve, não precisa perguntar para mim. Edson, nunca antes foi tão falado, inclusive em TV aberta, o Edson está trazendo uma inovação na ufologia, né? Nunca foi tão falado sobre esse assunto, agora com Lucimara Parisi, que é uma sumidade aqui também, conhecida pra caramba, abrindo esse assunto na TV, que é uma coisa inédita. Está sendo preparado algum contato massivo para a nossa humanidade? Eu quero saber o seu ponto de vista, porque nunca foi tão falado sobre esse assunto. Olha, eu particularmente acredito que não. Porque se eles quisessem se mostrar, já tinham se mostrado há muito tempo, quando a gente não tinha um potencial bélico ainda, ou seja, a gente estaria mais vulnerável. Né? Então, acredito que nem nos próximos 50 anos vai acontecer alguma coisa. O que existe é essa pesquisa, né, dos investigadores sérios tentando demonstrar o fenômeno. A gente sabe aí que já existem naves capturadas, já existem seres também, só que o assunto ele é tratado como confidencial e ocultado pelos governos, infelizmente. Olha, eu estou aqui, vocês estão falando, eu estou lembrando que há muitos anos atrás eu li um livro, Eram os Deuses Astronautas. Do Erich von Däniken. Exatamente, ele mudou a minha cabeça completamente. Sabe aquela coisa de onde estou, o que eu estou fazendo, porque estou, ele me explicou muita coisa e daí eu comecei a pesquisar, ficar curiosa nos assuntos. E agora estou feliz em saber
que o Edson foi procurado por ele para que participasse de um livro. O último livro dele, Nossa, que honra, ele me procurou, falou assim, olha, eu vi uma matéria sua a respeito de ufarqueologia, né, que você fez uma investigação na Bahia, Goiás e tal. Tem como... eu teria, assim, ele falou assim, eu teria a grande honra de publicar no meu livro. Estou fazendo um livro, tal, um novo livro aí, tem como você mandar para mim e tal? Eu falei, mando, publica aí. Então, acredito assim que pouquíssimos brasileiros tiveram a honra de ter um trabalho, né, um artigo publicado no livro do Erich von Däniken. E eu gosto muito desse assunto, né, da ufarqueologia também, que é a presença de evidências, né, em pinturas rupestres, petroglifos, em esculturas antigas, até nas lendas indígenas, do fenômeno OVNI, ou seja, o fenômeno OVNI dentro do ponto de vista pré-histórico e dos indígenas também. Uma pergunta para fazer que não quero calar, que essa veio de monte no meu Facebook, porque os internautas falam, olha, o Edson Boaventura vai, então pergunta. Hoje em dia, Edson, em vários centros espíritas dizem incorporar ETs. Eu quero saber a sua opinião de pesquisador, se isso procede, se não procede. Dizem que eles fazem curas dentro dos centros. Queria saber seu ponto de vista de pesquisador. Eu não acredito isso por experiência própria, porque no passado já teve alguns casos de pessoas que diziam, né, que recebiam lá o ET, e a gente foi até o local, e quando ela recebeu essa entidade supostamente de outro planeta, eu simplesmente fiz uma pergunta para ela, tá, você é uma entidade de outro planeta, então me responde qual que é a distância da Terra à Lua, que ela tem que saber, né, se ela é uma... Só que, assim, o que aconteceu, de repente, ela saiu, né, ela desencarnou ali, sei lá, saiu do cavalo, né, que eles falam. Então, quer dizer, eu não creio nesse tipo de coisa. Eu queria aproveitar também, no Fantástico, né, a gente fez aquela matéria, aparecemos pouco, eu e o José Prado, outro excelente pesquisador, e eu queria falar o seguinte, algumas pessoas ficaram falando, Edson, por que você não disse que o fenômeno é extraterrestre? Assim, seria muito leviano da minha parte classificar, uma vez que a procedência desses observadores não identificados, ela é desconhecida. Existem hipóteses, pode ser extraterrestre, intraterrestre, seres viajantes do tempo, outras dimensões, pode ser várias coisas. Então, não estava naqueles OVNIs de maio de 86 uma etiqueta dizendo extraterrestre. Então, eu não podia, perante um público tão grande que estava assistindo Fantástico, falar que era extraterrestre. Agora, se vocês me perguntam pessoalmente, Edson, o que você acha, eu vou dizer que, realmente, aqueles objetos que foram perseguidos pela Força Aérea, pelos caças de interceptação, na minha visão pessoal, eram extraterrestres. Por quê? Tinham velocidades de 15 mil quilômetros por hora, faziam movimentos incríveis, foram detectados no radar, ou seja, eram coisas sólidas realmente, e a gente não tinha tecnologia. Inclusive, olha, eu trouxe para vocês aqui o relatório oficial da noite 19 de maio de 86, e se a Lucimara Parisi quiser ler a conclusão que os militares chegaram, está aqui embaixo, ó. Essa aqui é a conclusão oficial da noite 19 de maio de 2006, só que eu queria deixar claro aí, antes dela ler, que há cerca de 20 anos atrás, a gente perguntou para a Força Aérea o que era esse fenômeno, e eles sempre mentiam. A Força Aérea mentiu, dizendo que eram anomalias magnéticas, ou seja, defeitos nos radares. Hoje a gente sabe a verdade, que não eram anomalias magnéticas, e realmente era um objeto sólido e tal. Então, a Lucimara vai ler aí para nós essa conclusão. Se quiser ler também algumas partes que eu grifei em amarelo. Ele diz assim, produzem exo-radar não só no sistema de defesa aéreo, como também das aeronaves interceptadoras, simultaneamente em comparação visual pelos pilotos. Tem capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. Aí a conclusão diz o seguinte, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar
em formação, não forçosamente tripulados. Espetáculo, né? Então, assim, hoje nós temos, graças à Lei de Liberdade de Informação no Brasil aqui, essa documentação trazendo a verdade, né? O que aconteceu na noite de 19 de maio de 86, o que aconteceu com a Operação Prato e outros casos, né? Porque hoje tem milhares de páginas já lá liberadas, mas o que assim me causa uma certa tristeza é que os casos mais fortes, ou seja, que envolvem filmagens, que envolvem evidências físicas, esses eles não liberam nada. Fotos, por exemplo, bem legais, eles não liberam. Tem um vídeo da Operação Prata que foi tomado pelo João Flávio da Costa durante o dia. O objeto ele vai e submerge no rio Tapajós. É impressionante isso daí. As pessoas que viram, os militares que viram, eu espero que algum dia a aeronáutica libere, né, esse vídeo. Com certeza, com certeza. Revídeo da casa, né? Deixa eu ter, Zé Geraldo de Pernambuco, é isso que você me mostrou? Ele diz assim, Edson, existe uma verdadeira mentira em relação à humanidade, pois somos levados a acreditar que a humanidade é única, mas pelo que sabemos, tudo indica que somos produtos de outros seres. É isso? Aí no caso ele está falando que nós seríamos subprodutos de outros seres. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus criou todo o universo, assim como criou até os tripulantes dos OVNIs, né? O que a gente tem é uma diversidade no mundo, né, no universo de seres que eventualmente nos visitam, porque tem tecnologia para isso. Agora, no caso, Deus está acima, né, de tudo isso. Agora, esses seres o que são? Não sabemos. Se são seres energéticos, físicos, o que a gente sabe é que, pelas características que já foi observado em todo o mundo, são várias procedências, seres diferenciados e que têm objetivos também distintos aqui no nosso planeta. Desde coletar amostra, pedrinha, plantinha, até fazer abdução, implante, experiências genéticas. Como você falou aí em Deus, do mesmo Deus, assim, eu vi um vídeo, outro dia a gente até exibiu aqui, um simulado do Papa João XXIII, né? Papa João XXIII, que ele estava passeando no Vaticano, no jardim, e o assessor dele, os dois, devagar, veio a nave, se posicionou com muita luz, aquela coisa toda, e desceu tipo um homem de 2 metros, muito claro, muito loiro. Ele se dirigiu calmamente a ser iluminado, porque tinha muita luz, né? Conversaram ali por 20 minutos, né? Por telepatia. Aí, quando o Papa voltou para o assessor, falou coisas lindas, que eu não me lembro agora, mas coisa muito bonita, e terminou dizendo assim: a certeza de que nós somos filhos do mesmo Deus. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Esse caso eu já conhecia também, né? Do Papa João Paulo. Muito emocionada. E tanto é que a gente vê que a Igreja Católica é uma que tem certos órgãos dentro lá do Vaticano que pesquisam OVNI. A gente tinha aí o Monsenhor Conrado Balducci, que participava de eventos ufológicos também, falava abertamente do assunto. Então, a gente vê que a Igreja Católica está interessada na vida de fora, porque ela sabe que Deus é tão grande que criou não só vida neste planeta, mas na incomensurável estrelas que tem, nas incomensuráveis estrelas que tem no universo. Como acreditar num homem que veio de uma estrela se você não acreditar em Deus? É muita arrogância, né? Exatamente. Acreditar num homem que veio de uma estrela e não acreditar em Deus é muita arrogância. Eu li também, que a Ângela me confirmou, que o nosso DNA é 99% deles, é isso? Não, aí já é especulação, isso aí. Não, isso aí é uma pesquisa que estão fazendo aí no Projeto Genoma, porque diz que nós não somos adaptáveis ao planeta, nós nos adaptamos. Uhum. Nós não somos um animal adaptável, porque os felinos têm garras e pelos, então eles conseguem ficar no frio e no calor. E o humano não, ele queima no sol, ele sente frio. Então é uma coisa do Projeto Genoma aí que nós estávamos estudando, mas ainda não é uma confirmação científica também. Uhum. Edson, tem mais uma pergunta para você. Pode fazer. Assim como nos filmes, existe a Área 51. E no Brasil, onde seria esse local? Aí sim. Espera aí que você já responde. Só um minutinho.
Então, essa a área 51, onde é aqui no Brasil? Então, a Área 51, nos Estados Unidos, todo mundo já ouviu falar, né, que eles dizem que teriam naves lá e seres. No Brasil, onde fica a Área 51? Eu acredito, né, que, assim, não que seja a Área 51, eu vou falar de dois locais. Aqui, na verdade, 3 locais. O primeiro local seria Unicamp. Existe um subterrâneo no Unicamp, que inclusive a gente sabe aí, que pesquisou o caso Varginha, que a criatura teria sido levada para lá. E todas as bizarrices, todas as coisas estranhas relacionadas ao fenômeno OVNI são levados lá para a Unicamp. Eu e o Joseph estivemos lá, inclusive, veio um helicóptero em cima da gente, porque a gente chegou no local onde a gente sabia que a criatura tinha estado lá. A gente conseguiu uma testemunha que viu essa criatura dentro de um aquário, um terrário, né? E a criatura estava lá dentro naquela época. Então, é justamente nessa área que dá para o subterrâneo. Então, uma área 51 seria Unicamp. Outro local seria Iperó, onde tem uma base de segurança máxima da Marinha, onde foi feito lá o submarino atômico, é processado o Yellow Cake e tal. Então, lá tem uma base também. E embaixo do prédio da ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, que é o antigo e extinto SNI, também existem coisas que já me falaram lá, incríveis, tá? Coisas concretas, naves, pedaços de naves, tem coisas lá embaixo, bem guardadas mesmo. Entendi. Tá? No Condabra você tem uma parte de material também. Mesmo porque, algum tempo atrás, quando eu tinha contato com o pessoal lá do Condabra, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, eles às vezes trocavam umas ideias comigo que eles conseguiam alguns metais, algumas coisas, aí vinham me perguntar, a gente conseguiu um negócio assim, a base disso, tem algum caso na ufologia? Assim, 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 então a gente trocava umas figurinhas. Isso há alguns anos atrás, tá? Hoje eu não tenho mais contato com o pessoal lá. Então lá também eles têm algumas coisas bem legais mesmo, bem concretas a respeito do fenômeno OVNI. Só uma curiosidade, vou mudar um pouquinho. O Triângulo das Bermudas é um portal? Então, dizem que no país, aliás, no Brasil não, na planeta Terra tem 12 áreas malditas. Né? O Triângulo das Bermudas seria uma delas, que é o Mar de Sargassos ali, onde tem ali perto da Bahamas, onde somem aviões e tal, e vez ou outra são vistos objetos luminosos também. A gente tem o Mar do Diabo, o Mar Adriático, e em Peruíbe, aquela regiãozinha ali, também seria uma das áreas, né, que acontece esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, tem 12 áreas onde pode estar relacionado, sim, com o fenômeno OVNI. Entendi. Vamos chamar esse mapa de rota do fenômeno? Vamos? Então, aí foi um mapinha que eu fiz a respeito da Operação Prato para mostrar o deslocamento do fenômeno. Ou seja, em 77, ali, em julho, quando teve o primeiro caso de seres, aconteceu no Maranhão, né, teve ataques também. Depois ele foi migrando já para o estado do Pará, né, Colares, Ananindeua, várias regiões ali foram assoladas, né, Viseu, foram assoladas pelo fenômeno ufológico, e depois ele foi adentrando já pelo Amazonas, né, e foi pegando vários casos ali, Boa Vista do Ramos, Parintins, foi indo, até que chegou em Eirunepé. E dali a gente tem já algumas informações de que o fenômeno, inclusive, transpassou a fronteira e teve casos na Venezuela. Ou seja, foi um fenômeno muito interessante de ataques de pessoas. Nessas luzes, elas apareciam, sugavam o sangue. Quarentena lá, não ficou, Edson? Ficou, teve, assim, quando o Irangê foi para lá, ele foi no intuito de desacreditar o fenômeno e evitar a migração populacional, porque as pessoas estavam abandonando as cidades
com pavor, temor, estavam indo embora. Muitas pessoas foram embora. Só que quando o Irangê chegou, ele não acreditava no fenômeno e, de repente, ele se viu que realmente o negócio era real. E aí ele passou a ser um defensor do fenômeno OVNI, inclusive teve contato com seres, né, com os tripulantes desses objetos. Não só ele, mas várias pessoas lá tiveram contatos tete a tete com essas criaturas, os tripulantes dos objetos voadores não identificados. Então, ou com uma única raça? Umas 3 raças diferentes que estavam lá atuando, né, naquela região. Eu lembro que ele mostrava que tinha um chip no Isso, braço, ele né? tinha uma espécie de um implante no braço e o João Flávio, que faleceu também, que era o que fotografou, tinha na perna. Então, acredita-se, né, o Rafael Semperidoé falava muito que ele teria sido abduzido e foi implantado isso dentro dele. Eu tenho certeza, se fizer uma exumação do corpo lá, com certeza que acha esse microsistema que tinha dentro do corpo do Irangê. Entendi. Vamos mandar um abraço para ele está assistindo a gente, né, o Joseph Prado, né? Ele é presidente nosso da Rede querido, Brasileira de Pesquisas Ufológicas. Está convidado, né? Nós estamos esperando você aqui, né? Está faltando você. Ele é para estar aqui hoje, né, Joseph? Beijo, Junto com mas vai o então, seu parceiro aqui, né? Então, o Joseph aí, ele, a gente é que nem Batman e Robin, né, atualmente na ufologia, né? A gente pensa muito igual, a gente quer uma ufologia centrada, científica, séria, né? Porque a ufologia estava muito banalizada, tem uns grupinhos aí, algumas coisas que, sinceramente, não agregam nada, né? Só fazem bagunça na ufologia. E a gente tem a Burn, né? Que é o portal Burn, e lá a gente tem colocado bastante coisa. Inclusive, se vocês quiserem saber mais informações a respeito da Noite Oficial dos OVNIs, a gente acabou de lançar um áudio do Capitão Viriato, que estava num daqueles aviões perseguindo os OVNIs. Estava ele e o Fernando, o Sargento Fernando, que era o anjo dele. Então tem esse áudio novo aí. E também lá tem 2 matérias sobre a Operação Prato que eu fiz. Eu estou fazendo agora um 3º artigo, colocando mais coisas, novidades, coisas incríveis sobre a Operação Prato. Também, em breve, vai estar disponível lá no site da Burn. Ótimo. Agora eu quero fazer uma última pergunta, que a gente já está chegando no finzinho. Você viu que eu passo rápido? Passa rápido, não dá, né? né? Você já teve contato com o ET? Então, no passado, eu vi uma criatura, mas eu acredito que isso aí é uma história longa, a gente pode estar falando num outro programa. Mas então você viu. Foi no Pará? Não, foi na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Então você viu alguma coisa diferente? Vi. Entendeu? Mas assim, nós como pesquisadores, a gente quer pesquisar o dos outros. O que acontece com a gente serve como experiência pessoal. Então a gente investiga o dos outros e começa, assim, através de comparação de dados, chegar em alguma teoria. É isso, é aquilo. Precisa voltar. Então, mas objetos eu vi vários. Por exemplo, em Iporanga a gente tem uma área endêmica, onde aparece bastante também no Vale do Ribeira. Lá a gente conseguiu filmar e fotografar. Tem várias fotos. São Paulo aqui. São Paulo aparece bastante na Serra do Mar, já teve pouso na Serra do Mar, já teve jornalistas que fotografaram objetos voadores não identificados. O litoral paulista é riquíssimo, Ilha Bela, Extrema também, ocorrem muitas coisas, tem pesquisadores lá, o Marco, um abraço para o Marco também, que tem filmado alguns fenômenos interessantes lá na região. Varginha, também, né? Ou seja, o sul de Minas também é bem interessante. Todas as chapadas, né, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, tem uma incidência bem grande do fenômeno OVNI. E a região amazônica, o norte do nosso país, também sempre está ocorrendo o fenômeno por lá. Bom, Lu, um novo tempo na ufologia, né? Edson Boaventura fica comprometido aqui com Lucimara Paris e com Cris de Pascoal para trazer as novidades. Só bater um fio para a gente, e aí você vem contar para a gente as novidades. Beleza. Eu agradeço também a oportunidade. Estamos à disposição aí, os ouvintes, os internautas, né, que nos assistiram também, né? Obrigado aí pela paciência. E da próxima vez a gente vai com certeza trazer mais informações aí que vai agregar para todo mundo. Gratidão, viu, Edson? Com muita expectativa aqui. Com certeza. A gente conversou com o Edson Boaventura Júnior, presidente da GUG, Grupo Ufológico de Guarujá e diretor de pesquisa de campo da Burn. Foi um prazer imenso ter você aqui. As informações são preciosas
Eu fico babando, né? Você fica falando, eu fico babando, até esqueço do que eu vou perguntar, né, Angela? Mas A é assim Ângela mesmo, tá que é aqui pra bom, me eu salvar. também tô babando, Tem jeito, viu? eu tô babando confesso aqui. que eu Eu já tinha uma admiração pelo Edson porque eu já conheço ele há muitos anos. E pela seriedade, pelo papel. É um novo tempo na ufologia. E que vem esse novo tempo. E é isso aí. De gente séria, de gente comprometida com a sério. verdade. É isso que nós precisamos. Gratidão, Edson. Eu vou me despedindo aqui, prometendo que na terça-feira a gente vai estar aqui das 13 às 14, ao vivo. E você, tem alguma dúvida? demaistv.com.br, tá? No Instagram, Lucimara Parisi. Um beijo e até terça.